Bom dia a todos, nós estamos aqui com o tema da gestão dos egos no desporto e temos aqui neste painel o Pedro Henriques, o meu homólogo, comentador da Sport TV, temos também o Filipe Celicaia, treinador da equipa B do Sporting, e temos o Bruno Dias, treinador do Clube de Futebol Os Belenenses. E obrigado pela vossa presença. O tema é este mesmo, gestão de egos no desporto. Eu vou começar, eu olho para ti, ainda estou a ver como jogador. Como é que tu, no tempo de jogador e com a experiência que tens como jogador, por dentro, a questão do balneário, muitos egos, sim, como é que era essa gestão feita, não só do ponto de vista do treinador, nem quem lidera, mas do colega dos outros egos? Boa tarde, em primeiro lugar. O futebol mudou muito, entretanto, e o mediatismo de um jogador de futebol, que já existia muito na altura, mas eu dizia que era quase numa aldeia, e agora é num universo. Mas nos jogadores de futebol, e nisso muitas vezes, e eu agora estou do outro lado a falar do que eles estão a fazer e dos treinadores, mas eu acho e digo sempre que os jogadores de futebol sabem exatamente, dentro do balneário, quem são os jogadores mais importantes, quem são os que jogam melhor, quais são as suas reais expectativas de quem deve jogar ou não. Hoje deve ser mais difícil, fundamentalmente na formação, que os miúdos têm um ego maior mais cedo, porque têm outro tipo de ferramentas e de facilidade, eventualmente, que há muitos anos, como é normal, não havia, mas no balneário sabíamos exatamente quem eram os jogadores que tinham o ego maior. Há uns que se justificavam e os que não se justificavam. Os que não se justificavam, porque não tinham tanto rendimento, acabavam por ser colocados no lugar, porque havia muito esse tratamento. Eu acho que o balneário acaba por tratar os jogadores verdadeiramente como iguais, mas depois aquela história dos treinadores dizem que são todos iguais, não são. Depois nós dentro do balneário sabemos exatamente quem são os jogadores mais importantes, porque todos querem jogar, mas também a maior parte dos jogadores, apanhei um ou outro que calhar não pensava assim, o importante é o objetivo, é a equipa ganhar, contigo a jogar, se for possível, melhor, mas se não, havia poucos jogadores que eu entendia, ouvia, que queriam que a equipa não ganhasse só porque eles não jogavam, e isso também mostrava um bocadinho daquilo que é o ego num balneário. Filipe, treinador de uma equipa B que tem normalmente jogadores com expectativas de chegar à equipa A, muitos jovens também, como é que o treinador faz essa mesma gestão? Porque conhece os jogadores, conhece as diversas personalidades, se calhar os egos, obviamente, como é que se faz essa gestão? Antes de mais, boa tarde. A gestão é feita com a verdade, sendo sincero. Há prognósticos claros em relação aos jogadores e temos que os transmitir de uma forma mais sincera e verdadeira possível, até para eles saberem aquilo que nós pensamos deles. E depois há aquela questão, e o Pedro disse muito bem, que hoje em dia o futebol está completamente diferente. Há uma facilidade de acesso ao próprio jogador muito fácil, através das redes sociais, e às vezes o treinador faz aqui tem um papel muito delicado, porque às vezes é o único que diz que ele está a jogar mal, e no final do jogo recebe muitas mensagens a dizer que está a jogar bem. E portanto este conflito muitas vezes entre uma coisa e a outra pode promover excessos de pensamento que pode ser prejudicial ao jogador. No entanto, nós temos muito apoio. O jogador deve ter muito apoio, não falando concretamente do jogador jovem do Sporting, mas todos eles devem ter muito apoio, sobretudo familiar ou de pessoas que possam intervir sobre isso. E claro, o treinador tem um papel fundamental, até porque tem que fazê-los evoluir individualmente e também coletivamente como equipa. A minha questão, Bruno, passa um bocadinho por esta questão que é, tu fazes essa gestão como treinador, obviamente, de uma forma coletiva, com todos presentes, ou também o fazes individualmente, quando sentes que é preciso fazer uma intervenção individual, chamas tu o próprio jogador, tens alguém na tua equipa técnica que se dedica a isso, como é que é essa gestão também feita do seu ponto de vista coletivo e individual? Boa tarde a todos. Bom, eu creio que existem essas duas dimensões e as duas têm que ser utilizadas da melhor forma, mas pegando aqui no que o Filipe disse, eu penso que isso é chave. Para mim, há dois valores que são fundamentais, que é a verdade e a coerência. Falou aqui na verdade e coerência. Quando nós ditamos as regras desde o início e as fazemos cumprir, há alguns momentos vão criar dissabores, mas os próprios jogadores vão sentir que aquelas regras são úteis para eles e são muito importantes e são chave para que se possa ter sucesso individual e coletivo. Depois, da minha perspectiva, a questão individual é desde o momento do recrutamento. Se possível, antes do recrutamento, perceber qual é o ego do jogador, quais são os objetivos do jogador, o que é que ele está disposto a contribuir para o projeto que o clube tem e que o treinador tem para ele, e a partir daqui é fazer uma gestão da sua expectativa e criar um plano de desenvolvimento para as suas competências corresponderem àquilo que é o seu ego e alimentar também o seu ego, porque nós precisamos ter jogadores com autoestima, com capacidade de superarem, com capacidade de olharem para os outros e não se sentirem inferiores, independentemente do contexto onde estão. Agora, é preciso que não os deixemos passar para o tal ponto em que o ego está acima do coletivo
e desrespeita aquelas que são os pilares, aqueles que são os valores do clube e do nosso grupo de trabalho. Portanto, parece-me que é fundamental olhar nas duas dimensões e depois, obviamente, existem intervenções individuais e coletivas. Da minha parte, existe um elemento da equipa técnica que, depois de eu falar individualmente com eles e criar esse plano de desenvolvimento para ele dentro do grupo, também tem uma intervenção naquilo que são as competências que ele tem que desenvolver para melhor gerir o seu ego. Pedro, a palavra que foi utilizada aqui por ambos foi a questão da verdade. E se há alguém que é muito incisivo nos comentários que faz és tu, e és conhecido exatamente por isso, eu deduzo que esse também tenha sido o teu perfil enquanto jogador e colega de outros jogadores, e a minha questão é exatamente essa. Num balneário cabe também, para além do papel do treinador, entre colegas, essa verdade, isto é, tu como jogador, não sei se tens histórias dessas, em que havia um ego que estava-se a sobrepor em relação ao coletivo e estava a prejudicar, tu ou alguém, ou um capitão, assume esse papel, mesmo não passando pelo papel do treinador? Sim, entre o balneário? O balneário tem essa capacidade. Tive uma história num clube em que tinha um guarda-redes suplente que jogava pouco e depois, nas palestras, quando as coisas não corriam bem, acabava por vir sempre dizer que havia jogadores que estavam acomodados e que jogavam sempre, e eu, uma vez que já estava farto daquela conversa, porque eu era um dos que jogava sempre e ele era um dos que não jogava, assim, e que lhe disse, aquela conversa dele não tinha sentido nenhum, porque se ele achava que havia, tinha que dizer quem são os jogadores que ele acha que treinam pouco e que não jogam bem e que deveria dizê-lo, mas ele acabou por não o dizer. Porque eu acho que isso é que é importante. Eu também tive treinadores que cantaram a cantiga do bandido, disseram, não aposto em ti, não te quer queimar. Eu disse, não me meto a jogar para não te lesionares. Também tive assim, mas nós, os jogadores, percebem quando os treinadores, e eu acho que isto é muito importante, e às vezes quando te falam agora, vai pôr este a jogar, não vai pôr aquele, e eu acho sempre, eu não sou treinador, mas eu vejo sempre, e os meus comentários é como, os treinadores às vezes não gostam muito das coisas que eu digo, mas eu não quero ser treinador, eu não sou, que é, os treinadores têm que saber o que é que vão dizer aos jogadores, porque uma palavra, se um treinador tiver essa capacidade, essa lealdade, essa frontalidade, se disser ao jogador, eu não te vou colocar a jogar, e não é para não te magoares, não te vou colocar a jogar, porque eu acho que se tu entrares na segunda parte vais ter um impacto melhor no jogo. Se um treinador me dissesse isto, eu quando entrasse no jogo na segunda parte, eu ia fazer das tripas coração, porque ele estava-me a fazer ser maior. Agora, eu percebo que o jogador que se calhar ouça isto pode dizer, olha, agora vou só entrar na segunda parte. Se o treinador disser a verdade e pensar mesmo isto e passar isto ao jogador, eu acho que é uma vantagem, porque os jogadores percebem perfeitamente, acho eu, quase todos, quando um treinador te está a dizer uma coisa que podes não gostar, mas que faz sentido, está-te a cantar uma música, está-te a dar uma tanga, acho que hoje já não há muito essa questão, mas acredito que ainda possa haver. O objetivo também destas palestras é, no fundo, chegarmos a pessoas que nos estão a ouvir e que querem se sentar no vosso lugar, obviamente. Há muitas. Não há aqui segredos. E, Filipe, novos treinadores, pessoas que neste momento estão a iniciar o seu processo, nesta questão da tal gestão de egos no desporto, 2 ou 3 dicas, 2 ou 3 conselhos que tu poderias dar para que eles, como treinadores, consigam resolver alguns desses problemas e não cometam erros. Se calhar tu, no teu processo de crescimento, até podes ter cometido ou não. Sim, eu acho que todos nós cometemos erros e eu tive a oportunidade de ver muitos treinadores, falar com muitos treinadores, trabalhar com muitos treinadores que estão em evidência e que são conhecidos mundialmente, do Luís Castro, Bruno Lage, vários. Exato. Eu era um jovem que também acompanhei esse processo e cresci com eles também. Mas acho que devem investir muito naquilo que é a informação que está disponível para formarem o seu próprio conhecimento. Devem ser, sobretudo, perante o grupo, ser sempre verdadeiros, estabelecer regras muito claras para todos entenderem. E depois é um pouco o cunho pessoal, mostrar interiormente aquilo que tu és. E eu acho que isso é muito importante nos grupos de trabalho e eu já tenho quase 20 anos de carreira e tem sido muito por aí o meu crescimento e tive a oportunidade de passar praticamente por todas as divisões e por todos os escalões de formação, até à Champions League, até à Europa League, e não muda muito. Nós temos que criar relações com as pessoas, portanto eu acho que isso é o mais importante. Bruno, vou fazer uma pergunta que eu acho que é difícil, que é, agora sendo deste contexto, tu és treinador, tens um diretor desportivo, tens um presidente,
tens uma série de outras pessoas que fazem parte da estrutura. Aqui também há gestão de egos no desporto de toda a estrutura, desde o presidente até um diretor, etc. Como é que tu, como treinador, te situas nesse patamar? Essa é uma pergunta difícil, sabe? Primeiro, o mais importante para mim é conhecer-me a mim próprio e saber quais são os limites que cada um tem comigo, de uma forma muito clara. Depois é procurar conhecer as pessoas que estão à minha volta e conhecê-los o mais profundamente possível e perceber o que é que os motiva. Porque o que eu quero é não só motivar os meus jogadores, que é o principal, porque se os jogadores não estiverem motivados, não gosto da palavra motivação porque isto daria aqui um pano para mangas, mas se eles não estiverem alinhados com aquilo que nós pretendemos, é extremamente difícil, eu creio que é impossível. Os jogadores são a chave de tudo no futebol. Mas a verdade é que os dirigentes podem ser facilitadores ou complicadores do trabalho dos jogadores e dos treinadores. E portanto o que eu procuro é encontrar aquele que é o melhor caminho dentro das minhas características, para perceber como é que vou funcionar com cada diretor que tenho, com cada relação que eu tenho, mas isso é assim na vida. Eu creio que é olharmos para nós, percebemos quais são os limites que podemos estabelecer em cada relação e potenciar ao máximo. E, acima de tudo, perceber que quando eu estou a relacionar com alguma pessoa, eu tenho que lhe deixar alguma coisa, entregar-lhe valor, gerar valor do outro lado. Se eu fizer isso, sou em paz comigo e vai tudo correr bem. Para terminarmos, agora é perguntas para 5 segundos. Pedro, agora vou-vos surpreender. Cartão vermelho a quem, dentro desta perspectiva da gestão de balneário, de expectativas? Mostras cartão vermelho a quem? Não mostrava dentro do balneário, porque acho que é preciso nós darmos vermelhos e bater com o vermelho. O que é que seja? Naquilo que anda à volta do futebol. A questão dos dirigentes e do comportamento, aquilo que está a gerar cada vez piores adeptos. E nós temos todas as semanas em Portugal este comportamento dos bancos, os gabinetes de comunicação, que eu chamo alguns gabinetes de propaganda, que continuam a incendiar e de ano para ano, eu já estou nisto há 15 anos, os últimos 5, 6 anos, as coisas têm piorado muito. Era um vermelho, mas era tipo com G3. Exatamente. E branco, cartão branco, que é o do fair play da parte positiva. O cartão branco é para os jogadores e para alguns treinadores, não são para todos. Filipe, o cartão vermelho vai para quem da tua parte? Eu não quero, sinceramente, Pedro, eu não vou atribuir cartão vermelho a ninguém, até pela responsabilidade que eu tenho perante os jovens e perante uma instituição que eu represento. Sim, o branco. Cartão branco. Treinadores e jogadores, parte aqui do Pedro, que muito têm feito pelo crescimento do futebol português em Portugal, naturalmente, e além fronteiras. Bruno, dás um cartão vermelho ou nem por isso? Vou dar pela positiva, no sentido de acho que nós em Portugal, e junto os dois, se me permitirem, nós temos um talento incrível dos jogadores e dos treinadores e insistimos em não dar oportunidade a todos aqueles que merecem e não valorizar muito aquilo que temos dentro de portas. E, portanto, eu olharia para o cartão vermelho como não estamos a aproveitar tão bem aquilo que temos dentro de portas e olharia para o cartão branco como o talento do futebol nacional. Olha, eu vou mostrar, para terminarmos, o cartão branco aqui ao nosso painel, ao Pedro, ao Filipe e ao Bruno. Muito obrigado pela vossa partilha. Foi um gosto, foi curto. Portanto, cartão vermelho para vocês que nos dão pouco tempo, mas de qualquer maneira, cartão branco para vocês e pelo bom exemplo que vocês fazem no dia a dia. Obrigado. Obrigado.